Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério da IT Master Cloud. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito de uma ferramenta que se chama Vagrant. Bom, para quem não conhece, essa ferramenta do Vagrant ela consegue disponibilizar para os administradores, principalmente em ambientes que são utilizados mais comumente para testes, conseguem disponibilizar ambientes completos. Então você pode ter ali todo um ambiente sendo construído, basicamente passando uma pequena instrução, uma ação para ele pegar e dar o start de acordo com prévias configurações que são realizadas, e ele já criar todo esse ambiente. Então toda a parte de configuração, desde limitações com relação que recursos que as máquinas virtuais vão ter, quais são os box que cada uma vai estar utilizando, quantas máquinas que nós vamos enfileirar na criação, ordem de criação e até mesmo a pré-execução automatizada de alguma ação, como por exemplo, quando a máquina subir eu já quero deixar ela atualizada com alguns softwares instalados. Então ele tem diversas integrações permitindo que você inclusive já deixe isso previamente configurado para que ele realize um procedimento pós-instalação. Para essa videoaula de hoje, nós vamos estar vendo como que você vai preparar uma infraestrutura. Aqui vou iniciar uma série de vídeos voltadas para a parte de Windows Server. Então já tem alguns boxes existentes no qual eu vou estar utilizando. Então eu preciso criar um ambiente com 3 máquinas virtuais com Windows Server, que seja o Windows Server 2019, 2012, que ainda tem muito dentro das empresas, ou 2016. Então, a gente vai procurar diversificar até mesmo a questão de sistemas operacionais, para você vendo até mesmo diferença entre elas. Então o objetivo aqui é subir 3 Windows Servers, um em cada versão, 2012, 2016 e 2019, para que possamos ter um ambiente pronto e você iniciar suas atividades. Bom, nós já temos hoje disponibilizado aqui, ó, como vocês podem ver, um site que é do Vagrant Cloud. Aqui nós já temos diversas contribuições que foram realizadas, tá? Nós chamamos de box, então tem diversas boxes. E cada uma dessas boxes aqui você pode ver que tem suporte a providers diferentes. Ó. Tem apenas para VirtualBox, VMware, LibVirt e temos alguns outros aqui que são suportados. Tá? Como eu estou utilizando meu virtualizador, o VirtualBox, aqui já levando em consideração que você já fez o download do Vagrant e já fez a instalação na máquina, então não tem segredo. Tá? A gente pode até fazer uma videoaula depois a respeito da instalação, mas basicamente ali segue-se o padrão Next, Next, Finish para realizar essa instalação dentro da máquina. O que eu quero aqui seria exatamente o Windows Server. Então, se eu colocar, por exemplo, Windows Server 2012, aqui eu vou ter, por exemplo, imagens box referente ao Windows Server 2012. Então, nós temos aqui, por exemplo, esta que tem aqui 48.842 downloads, então bem conceituada essa. Eu sempre procuro analisar ou pessoas bem conhecidas, certo, no meio que disponibilizam, ou então olho também principalmente a questão, por exemplo, de quantidade de downloads. Está sendo bem aceitado pela comunidade. Temos aqui o Windows Server 2016. Então nós temos essa aqui, aí temos também o Windows Server 2019. Temos aqui também uma para o Windows Server 2019. Quando você clica sobre uma dessas aqui, por exemplo, se eu pegar o 2012, se eu pegar o 2012 e clicar sobre ele, vamos imaginar que esse seja o que eu quero estar utilizando. Se eu clicar sobre ele, ele vai me trazer um procedimento referente, certo, à instalação. O que eu posso fazer? Aqui você pode ver que ele dá para você a possibilidade de você usar um arquivo chamado Vagrant File, que inclusive nós vamos estar utilizando. Ele é o arquivo de referência, certo, para realizar toda a parte de criação. Nós temos aqui a possibilidade de você, via linha de comando, você chamar essa inicialização. Nesse processo aqui ele já cria também o arquivo, tá? O arquivo nós vamos fazer algumas modificações, até porque nós queremos pré-definir algumas ordens de execuções e recursos que serão utilizados em cada uma das máquinas. Então não vou usar simplesmente o que ele me oferecer por default. Eu vou passar alguns outros parâmetros para ele, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para fazer a criação do Vagrant File,
Então eu vou criar um arquivo, na verdade, vou chamar aqui para fazer essa parte de interação via código. Vou usar o Git Bash mesmo, tá? Então dentro do Git Bash, só mudar um pouquinho aqui essa parte de cores. Bom, olha só. Então aqui, ó, dentro do C da máquina, eu já tenho um diretório chamado de VMs. É dentro desse diretório chamado VMs aqui, ó, no qual eu vou criar o meu arquivo do Vagrant File. Usando o próprio comando do vim, poderia dar o comando vim e passar o Vagrant File, tá? Simplesmente criar um arquivo aqui chamado Vagrant File. E dentro desse arquivo eu vou pegar aquele pedacinho de código e vou colar aqui, ó. Só que eu vou fazer algumas mudanças dentro desse código, ok? Mas a princípio eu já tenho uma definição fazendo referência ao Windows Server 2019 no qual ele vai subir. Bom, como eu vou ter 3 máquinas virtuais, eu vou realizar uma configuração interna na qual eu vou ter definições específicas para cada uma dessas 3 máquinas virtuais. Então eu vou inclusive fazer uma indentação diferente aqui, ó, no qual eu vou trazer algumas configurações voltadas diretamente, certo, para cada uma delas. Eu vou digitar as 3 aqui e logo na sequência, vou dar uma pausa no vídeo, logo na sequência eu explico para vocês. Bom, olha só, a primeira parte do arquivo aqui ela já está pronta. Explicando rapidamente para vocês o que foi feito aqui, tá? Nós temos aqui a primeira parte, que é o Vagrant Configure, que é onde nós vamos ter as nossas configurações. Ela começa aqui. Eu poderia ter uma seção global, tá? Com definições que seriam aplicadas a todas as nossas seções internas. Mas como eu quero subir 3 individuais e cada uma com as suas configurações, aqui eu vou começar fazendo as configurações voltadas diretamente aonde eu vou definir aqui, ó, vmdefine, todos os parâmetros, as tratativas que eu vou passar diretamente para o meu Vagrant. Aqui eu defini as configurações voltada para esse config vmdefine, onde eu coloquei aqui, ó, que sempre quando eu chamar, por exemplo, em 2019, vai ser designado exatamente as configurações voltadas para aquele box específico. Logo na sequência, ele traz para mim qual é o box que eu quero carregar. Aí vai muito de encontro àquilo que eu havia mostrado para você lá, que lá no Vagrant Cloud nós já temos um box que tem exatamente essa identificação, ó, que foi quem é a pessoa que fez a criação. E aqui nós temos a versão, que é mantida por ele. Definição de rede. Nós temos diversos tipos de rede dentro do VirtualBox. Então nós poderíamos trabalhar com rede, por exemplo, por VATE, que ele traria ali a partir de uma rede isolada diretamente, uma rede interna. Quando você coloca que você quer estar utilizando o Public Network, nesse momento aqui nós temos exatamente a definição fazendo referência que ele vai utilizar uma rede em modo bridge, que ele vai compartilhar a mesma placa de rede no seu meio físico, apenas com MACs diferentes. Então você vai ver que ele automaticamente via DHCP ele já vai receber o endereço IP. Temos aqui também a parte de hostname, que ele vai fazer a identificação, que vai ser o em 2019. Já estou colocando essa identificação do hostname dele. Tá? Dentro do provider do próprio VirtualBox, aqui eu vou fazer até inclusive uma pequena alteração aqui, ó, e eu vou repetir o nome. Tá? Uma coisa é você ter dentro da sua máquina virtual, que ele vai subir, certo? O nome da máquina, que vai ser o Win 2019. Outra coisa é você passar alguns parâmetros para o VirtualBox, é isso que eu estou fazendo de acordo com o provider que você tem existente. Estou falando, ó, VirtualBox, o nome da VM lá no VirtualBox vai se chamar Win 2019. Quantidade de memória que vai ser designada para ela, 2048. Quantidade de CPU, 2, e ambiente gráfico é para ele chamar a tela do ambiente gráfico. Daqui a pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou subir outras aqui, tá? Na verdade, eu já vou fazer uma pausa, já vou adicionar os demais, porque aqui ele termina essa sessão. Ó. Terminou essa sessão, eu vou criar mais 2 aqui para exatamente dizer quais são as máquinas virtuais que eu quero, tanto do 2016 como do 2012, que eu quero que ele suba também. Olha só, aqui eu já coloquei agora, atualizei a tela, pode ver que eu coloquei os outros sistemas, ó. Então aqui nós temos logo abaixo do 2019,
Eu coloquei a mesma, praticamente seguindo a mesma estrutura, tá? Para 2016, só que aqui agora eu peguei um box diferente. Lembrando que o que vai acontecer é, a primeira vez que eu pegar e inicializar as máquinas, ele vai conectar no repositório, ele vai baixar tanto esse box do 2019, o do 2016 e também o do 2012. Então a primeira vez demora bastante, porque até ele ir lá e fazer toda a parte de download e deixar na sua máquina, então demora um pouco. Depois que ele fizer download desses boxes aí que tiver presente na sua máquina, se você tiver que criar com base no mesmo box 3, 4, 5 máquinas virtuais, aí ele é super rápido. Tá? Então o que demora mais aqui é exatamente ele fazer o download, o primeiro download, que é o download inicial. Basicamente o que mudou aqui, ó, você pode ver que todos eles eu estou utilizando rede pública, Public Network, para eles terem a intercomunicação depois, inclusive comunicação com a máquina física, né, que é a hospedeira. Aqui as definições, ó, elas são específicas. No define eu coloquei 2000, o Win 2016, o Win 2012. Então, quando eu fiz as atribuições, as referências são específicas para cada uma das máquinas. E a quantidade de recursos eu deixei também o mesmo, mas poderiam ser diferentes, tá? Uma vez que eu salvo aqui, ó, aí você faz o comando vagrant app, que aí ele vai ler o arquivo do vagrant file e vai começar a subir exatamente essas máquinas. Esse processo, como eu falei, ele vai demorar bastante. Aqui ele vai fazer, ó, tá vendo? Temos 3 providers e ele vai começar pelo 2019. Ó, faz a conexão no Vagrant Cloud. Esse aqui, se eu não estou enganado, ele está na Amazon. Olha lá, S3 Amazon, tá vendo? Está armazenado lá, Vagrant Cloud. E aqui agora ele começa a fazer o download. Como é muito demorado, eu vou pausar o vídeo e quando concluir os 3, aí eu retorno para a gente poder ver a inicialização das máquinas. Bom, pessoal, é o seguinte, eu tive que fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Uma das máquinas, ela deu problema na hora de subir porque o local aonde ele estava apontando está indisponível, tá? Então eu fiz uma mudança, se vocês quiserem, façam no de vocês aí também. Aqui, ó, no Windows Server 2012, então eu fiz a alteração para o box. Peguei o box lá do MW Rock, e esse aqui está funcionando normalmente, tá? Quando foi feito a conclusão, quando concluiu, na verdade, aqui, ó, toda a parte de subida, você pode ver que, vou pegar aqui como padrão o 2012, ó. Essa parte do 2012 aqui, ó. Ele faz o check, tá vendo? Já fez download, já subiu. E aqui ele faz alguns mapeamentos de portas, tá vendo? Fixed Ported. Como teve algumas colisões, porque tem outras máquinas na porta 3389, aí ele faz um mapeamento ali dentro do... Ele tem uma rede também, que é uma rede NAT, então ele consegue fazer esses mapeamentos lá dentro. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou conseguir acessar diretamente as nossas máquinas virtuais, certo? Pelas portas. Então, por exemplo, quando eu chamar aqui, ó, o MSTSC, eu vou conseguir vir aqui, ó, e digitar Win 2012 e fazer o acesso direto a essa máquina do Win 2000, usando o 2012. 2016 é a mesma coisa. E o 2019 é a mesma coisa. Então, as 3 máquinas aqui eu vou conseguir acessar elas diretamente, certo? Através dessas portas aí. Se você rodar o comando vagrant status, você vai ver que as 3 máquinas elas já estão em modo running. Então, uma vez que elas estão em modo running, eu já consigo pegar e ter acesso a elas. Inclusive, elas já estão abertas aqui, ó. Se eu pegar o VirtualBox, olha o que aconteceu aqui no VirtualBox enquanto ele vai trazendo o status, ó. Então, as 3 máquinas, a 2012, 2016 e a 2019, aqui, essas duas aqui não estão ativas porque eu desliguei elas, tá? Deixei apenas essa aqui, ó. Mas como você pode ver, as 3 máquinas aqui estão disponíveis para você pegar e estar utilizando, inclusive com os nomes que nós definimos para cada uma delas. Olha lá. Uma está em modo running, na verdade, né? As outras duas eu tinha esquecido, estão em power off. Eu posso vir aqui, ó, fazer um vagrant app, falar para ele subir a máquina chamada Win 2016, por exemplo. E eu consigo falar também para ele subir
Se eu fizer só o Vagrant App, ele já subiria aqui, ó. Ele já tenta subir as três. Como uma já está ligada, então ele vai tentar subir as outras duas. Olha só, então a 2019 aqui, ó, ela já está em execução e ele começa a fazer a carga da 2016. Terminando aqui, ó, ele já vai para 2012 e ele já começa a fazer essa inicialização. Então, ambas as máquinas eu vou conseguir acessá-las depois que elas estiverem app. Eu vou acessá-las aqui, ó, consigo acessá-las através diretamente, ó, em 2019 já tem a conexão de ar trabalho remoto disponível para ela. 2016, que também está ativa já, mesma coisa, já tem conectividade para elas. E aqui a 2012. 2012 ele já está terminando de inicializar, por isso que eu não consegui aqui ainda fazer a conectividade nela. Prontinho, pessoal. Finalizado aqui, todas as máquinas subiram. Então, rapidamente aqui, ó, só para mostrar para vocês, isso aqui é a 2019. Vou fazer a conexão nela. Lembrando que como eu subi elas pelo Vagrant, a senha delas aqui, ó, do administrador ele até pede, tá? Mas do usuário Vagrant a senha é Vagrant mesmo, tá? Então, geralmente essa aqui é a senha padrão que é utilizada, certo, para ele. Eu vou colocar uma senha um pouco mais complexa, mas daria para você colocar uma senha mais simples. Deixa eu aproveitar e já logar nessas outras máquinas. Essa aqui é com 2016. Posso vir aqui, Ctrl Alt Delete. Também vou logar nessa máquina aqui como administrator, senha Vagrant. Essa aqui nem pediu para alterar, só o 2016 pediu para alterar. Essa aqui eu já loguei direto nela com a senha. E aqui o 2012, mesmo procedimento, vou logar. Vagrant também. Então as três máquinas já subimos aí. Beleza? 2012 Standard. A rede delas já está configurada também, tá? Como eu coloquei ela dentro de uma rede public, você vai ver que ela já tem uma interface. Deixa eu dar um ipconfig aqui, ó, o 92680 alguma coisa, tá vendo? Tem essa 10.0215, que é a interface que está em NAT, mas essa aqui já é default do sistema também. Essa aqui também, mesma coisa. Por que é importante para mim? Depois a gente vai trabalhar com a questão de fixação dos endereços IPs, para a gente dar continuidade. Ó, ipconfig, opa. Temos aqui o endereço 037 e aqui por último, sem alterada, ele vai acessar. Eu vou checar o endereço dessa máquina aqui também. Nós vamos, na próxima aula, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso controlador de domínio, fazer toda a parte de instalação das funções e depois na sequência nós vamos subir um controlador de domínio e na sequência a gente vai ver a implementação de alguns serviços aí, beleza? Então essas foram as três máquinas que nós subimos para iniciar os nossos estudos com essa diversidade de distribuições para o Windows e na sequência nós vamos aprofundar um pouco mais agora na parte de controlador de domínios com Active Directory, beleza? Vou esperar ela logar aqui para a gente só visualizar o endereço IP dela também e a gente já parte para o encerramento. Beleza? Então a máquina já logada como administrador. Só vou vir aqui agora, vou chamar novamente o CMD dessa máquina, poderia ser também o PowerShell. Aí chamando o CMD, já vou checar com o comando ipconfig qual o endereço IP dessa máquina. Vamos executar ele. Prontinho. ipconfig, provavelmente 92168. A interface Ethernet 2, 9268035. Beleza, essas são então as três máquinas que nós conseguimos fazer o app delas aí utilizando a nossa ferramenta do Vagrant, tá?
Só para a gente finalizar, se você quiser desligar todas essas máquinas aí, ó, você consegue utilizar o comando Vagrant Halt. Ele já vai fazer o desligamento das 3 máquinas. Prontinho, então foi enviado os sinais de shutdown para as 3 máquinas. Terminamos aqui o shutdown, as máquinas todas elas desligadas aqui dentro do VirtualBox. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí. Nesse vídeo vimos aí como que você faz para criar uma infraestrutura através do Vagrant, automatizando toda a parte de downloads, como também a subida e a configuração diretamente da parte de recursos internos, ou seja, com um simples comando agora que é o Vagrant App, depois do arquivo criado, ele já subiu toda essa infraestrutura e nas próximas aulas nós vamos decorrer um pouco mais agora sobre o Windows Server na parte de implementação de serviços, ok? Não esqueçam de se inscrever aí no canal. Novidades vocês estarão recebendo aí. Qualquer sugestão podem colocar nos comentários. Grande abraço a todos aí e até a próxima.